dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muse, treino drop set, melhor opção para ganho de massa muscular do que treino focado em força. Fala pessoal, não se esquece de se inscrever, de deixar seu like e de ativar o sininho. Isso daí vai ajudar muito a gente a crescer. Bom, vamos lá. O João pergunta, né, sobre drop set em relação ao treino de força clássico, né, onde você faz 2, 3 repetições, né, aquece de 6 a 8 repetições e faz o treino, 2 ou 3 repetições, no máximo 3 repetições, intervalo de 3 a 5 minutos. O que acontece, João? Drop set, ela não é o mesmo estilo de trabalho, tá? Drop set é quando você quer atingir um tipo de, como se fosse uma resistência anaeróbica, né? Você admite que você cansa com uma determinada carga, mas isso não significa que você cansou com uma carga imediatamente inferior. Então você vai baixando a carga, seguindo o que é a capacidade a resposta da sua fadiga, né? Então o que você consegue observar, por exemplo, no drop set, que é interessante? Pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 20%, tendem a ser melhor condicionadas do que pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 30%. Então, o que eu estou falando para você? Que quanto menor o interstício entre as cargas que você diminui no seu drop set, melhor é o seu condicionamento, melhor é a sua força, melhor é a sua resistência à força. Quando você vai fazer um drop set, né, ou um strip set, que eu prefiro, né, já vamos falar da diferença. Quando você vai fazer um drop set, você tem que cair muito a carga para você conseguir manter-se fazendo contração muscular, significa que o seu condicionamento, seu músculo não está legal, né? Porque você tem que conseguir trabalhar em várias cargas, vários pesos diferentes, tá? Eu prefiro o strip set do drop set, por quê? Porque o strip set você segue até o finalzinho do que é a sua sobrecarga. E o drop set ou strip set são técnicas que eu gosto para o final do treino. Eu nunca começo com drop ou strip, tá? Porque senão eu já canso logo no começo, tá bom? Então eu deixo para o final do treino, João, e aí no final do treino, né, eu costumo fazer strip set, eu vou diminuindo carga até ficar, por exemplo, se é supino, o peso da barra, se é cabo, é o mínimo de peso possível, até o músculo realmente falar, acabou, né? E é uma estratégia que eu gosto, principalmente em volumes menores de treinamento. Então, eu estou fazendo um deload, que o Belmiro me passou agora, estou numa fase de descarregamento, que eu estava treinando um volume gigantesco, e eu comecei a me machucar, né? Por quê? Porque eu estou conseguindo, porque eu consigo fazer o treino, só que o meu corpo, né, o meu sistema musculoesquelético não consegue recuperar. Tanto que eu vou precisar fazer uma cirurgia no cotovelo direito agora, que é o que não estava operado, né? O cotovelo esquerdo tá, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui ó, a cicatriz no tríceps, vocês estão vendo aqui? Então, peraí, deu para ver? Ó, então eu já operei o tríceps uma vez, né, faz mais ou menos acho que já faz 2 anos, né? Mas eu tenho um problema que é um problema meio que de nascença, né? Eu tenho plicas sinoviais, são como se fossem fitas de tecido colágeno dentro das articulações, e eu tive que cortar a do lado esquerdo. Agora eu vou ter que cortar do lado direito. E como eu estava fazendo muito volume de treino, essa plica ela inflamou. Eu estava com dor para fletir o cotovelo e para estender. Para vocês terem uma ideia, eu não estava conseguindo fletir totalmente, nem estava conseguindo estender totalmente. Tá mais ou menos que nem o Julião. E o Belmiro pegou esse caso, falou, olha, vamos fazer um deload, vamos mudar um pouquinho o estímulo, você não vai perder nada da sua massa, mas a gente vai trabalhar diferente suas capacidades. Então eu estou no meio do deload, e no meio do deload, fazer um drop set no final, ele ajuda porque eu vou lá e, tipo, o músculo que estava sendo trabalhado tranquilamente, mantendo uma quantidade de energia de reserva, né, uma reserva fisiológica, eu chego nesse último exercício, ele faz isso aqui, puff, e aí eu realmente termino o músculo de uma forma que depois eu não preciso treinar mais nada. Mas nesse caso, João, que eu acho que para você é interessante, né, e que sim, é um substituto do treino de força clássico, é o treino por cluster sets, tá? Cluster sets, se você entrar no Instagram, @musearmy, que é do nosso grupo de treinadores, eles mostram um pouquinho dessa técnica. Então é mais ou menos assim, com uma carga de 8 repetições máximas, ou seja, um peso para 8 repetições, você vai fazer séries de 3 repetições, clusters, aglomerados de 3 repetições, com 10 segundos de intervalo.
tá? Diferença é que, se é uma carga máxima para 8 repetições, você faria 8 repetições, certo? Mas quando você faz em cluster, cara, você consegue fazer, eu consigo fazer até 30 repetições com a mesma carga. E isso acaba sendo um treino de força, só que com muito mais segurança, né?